Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, irmãos, vou falar rapidinho a respeito de um filme que eu assisti ontem no SBT. Se algum irmão assistiu, valeu muito a pena, que falava sobre os 10 mandamentos, mas na visão de um outro diretor, meus irmãos, e que me fez enxergar algumas coisas que parei e pensei aqui. E é a respeito desse capítulo de Êxodo 32, de 25 a 29, quando vou tentar mais ou menos explicar, meus irmãos. O que aconteceu? Moisés subiu para o monte para pegar os mandamentos da mão de Jeová, de Deus, né? De Jeová. E ele ficou lá por 40 dias, meus irmãos. E o povo de Israel tudo lá embaixo no deserto, perdido, sem saber se Moisés estava vivo ou não. E Arão estava responsável pelo povo de Israel. Então o que aconteceu, meus irmãos? Havia um grupo, segundo a visão desse filme, realmente é uma visão muito boa. Havia um grupo que era contra Moisés, mas eles não se levantavam de uma certa maneira, temer esse Deus de Israel, Jeová, pelos prodígios que ele fez no decorrer da saída do Egito. Entendeu, meus irmãos? De fazer coluna de fogo, de abrir o mar vermelho, de fazer cair o maná, a água da rocha, purificar a água, enfim, meus irmãos, conforme eles começaram a temer esse Deus de Israel, né? Jeová. O que aconteceu, meus irmãos? Tinha um grupo que não aceitava, achava que Moisés que estava melhor no deserto, no Egito do que no deserto. Que essa liberdade não era uma liberdade boa, porque eles passavam fome, eles dormiam no deserto, no frio. Entendeu, meus irmãos? Ficavam dias sem comer, sem beber. Então morriam pessoas todos os dias no deserto. E eles ficavam revoltados. Quando ele subiu para o monte que ele estava demorando, esse grupo se levantou e convenceram Arão a eles fazerem um bezerro de ouro, de palha, banhado a ouro. E eles fizeram, meus irmãos, e começaram a comemorar, e como a época era de touro naquela época, era de touro, então eles adoravam o bezerro de ouro, que era um touro. E aí Moisés, descendo com os 10 mandamentos na mão e as leis, os 10 mandamentos, meus irmãos. Para pensar. Ele trazendo os mandamentos. Aí ele chega lá embaixo, vê as pessoas tudo comemorando, ele começa a brigar com todo mundo. Revoltado. Vocês estão idolatrando uma imagem, papapá. Nessa, o grupo se levanta e fala assim: olha, nós não queremos adorar o teu Deus. Nós não queremos seguir a você e o seu Deus. Nós não queremos seguir os seus mandamentos. Nós queremos seguir o nosso caminho. Aí o que aconteceu? Moisés ficou tão revoltado que ele jogou as tábuas da lei de pedra em cima do bezerro e quebrou tudo, o bezerro e as tábuas. Ele tacou fogo no bezerro. Entendeu, meus irmãos? Aí o que aconteceu? Moisés se levantou no meio do arraiar, na porta do arraiar, e falou assim: aqueles que estão com o Senhor Jeová, que se achegue até mim. E aí quando eles viram, depois de 40 dias que Moisés voltou, eles viram que Moisés estava bem, então Jeová estava com eles, e eles temiam a Jeová, porque Jeová, esse Deus de Israel, ele faz a pessoa amar ele por medo, a temê-lo, não a respeitá-lo, mas temê-lo, das suas vinganças, do seu ódio, da sua justiça. Entendeu, meus irmãos? Então esse é um amor falso, e é o amor que Jeová exigia do povo. Entendeu, meus irmãos? Aí o que aconteceu? Ele se levantou e falou assim, Moisés falou assim: olha, aqueles que estão com o Senhor Jeová, com o Senhor Deus, que se achegue para o meu lado. Aí as pessoas começaram a se achegar. Primeiro veio Arão, depois veio Miriam, depois começou a vir as pessoas, mas tudo com medo, assim, entendeu? E se ajuntou com Moisés. Aí Moisés, o que aconteceu? Morreram
aqueles que não aceitavam os mandamentos, não aceitavam seguir Moisés, não aceitavam seguir o Deus de Israel. Aí, naquele dia, morreram 3.000 homens. Só que a gente sabe que 3.000 homens na Bíblia, como a Bíblia ela é muito machista, então eles contam só os homens, só que sem contar mulheres, crianças e idosos. Então vamos parar para pensar que como eles estavam em fase de reprodução para poder povoar a terra e ser uma grande nação, vamos pôr que cada homem tinha 5 pessoas da família. Vamos botar aí umas 25, 30 mil pessoas num dia aí, umas 25 mil pessoas morreram no primeiro dia que os mandamentos desceram do Monte Sinai, meus irmãos. Para você ver, eu te faço uma pergunta: será que esses mandamentos são realmente do nosso Pai? Sendo que no primeiro dia que desceu do Monte Sinai, no momento que desceu do Monte Sinai, aqueles que eram contra os mandamentos, que era contra Moisés, que era contra o Deus de Israel, não queria seguir eles, queria seguir o caminho deles. Não somente pela idolatria a seguir ao touro, ao bezerro, mas porque não queria seguir ao Deus de Israel. Aí por causa disso, e eram tudo da família, eram tudo parentes. O que aconteceu, meus irmãos? Morreu tudo à espada. Senhoras, idosas, mulheres grávidas, a paulada, a pedrada, a facada, degolados, crianças, não interessava se era parente, se era primo, se era filho, se era irmão, meus irmãos. Porque olha o que os mandamentos, olha o que a lei os mandamentos já fizeram assim que desceu do monte maldito, meus irmãos, para a terra. Já causou a morte do próprio povo de Israel, meus irmãos. E é isso que eu queria que os irmãos parassem e analisassem. Será que realmente esses mandamentos são do nosso Pai, meus irmãos? A gente sabe que Moisés foi um mediador. Então às vezes as pessoas ficam culpando só Moisés, mas Moisés, ele foi um mediador. Jeová constituiu ele como se fosse um Deus. Foi Jeová que constituiu ele como Deus. Se você for lá em Êxodo 7:1, fala, meus irmãos. Quer ver? Então ele recebeu isso de Jeová lá. O Senhor, ou seja, Jeová disse a Moisés: vê, eu te constituí como Deus para Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Ou seja, Jeová, esse anjo caído, já constituiu Moisés como um anjo, como um Deus aqui. Entendeu? Por isso que foi feito todos esses prodígios, o mar vermelho se abriu, a coluna de fogo, todas as coisas que aconteciam, e o povo temia a esse Deus por causa disso, por causa dessas maravilhas. Mas um grupo não queria saber, e esse grupo que se rebelou quando Moisés desceu do monte, que eles falaram: eu não quero seguir os seus mandamentos, eu não quero seguir o seu Deus, eu não quero seguir você. O que aconteceu, meus irmãos? Morreram tudo à espada. Então para e pensa, meus irmãos. Para e pensa. Será que esses mandamentos vieram trazer vida ou morte? Ou os mandamentos que o nosso Salvador trouxe do Pai verdadeiro e inefável, amar o Pai e amar o próximo assim como o Messias nos amou? Pensa, meus irmãos. Esse amor do Pai verdadeiro e esses 2 mandamentos, eles trazem vida. É uma vida espiritual, meus irmãos, não uma vida material e carnal. Tá bom? Então raciocina aí. Logo mais vou fazer vídeos aí para desmascarar Isaías. Isaías não é profeta do nosso Pai. Todo mundo fica falando aí, ele fica falando com o Senhor dos Exércitos. Quem que é o Senhor dos Exércitos? Jeová, meus irmãos. Ele tem visão que ele viu o trono de Deus. Para, meus irmãos, o único que viu o nosso Pai foi o Messias, o Salvador. Tem muitas outras coisinhas que depois eu vou falar para os irmãos. Eu estou só começando aí o estudo, tem muita coisa ainda. Tá bom, meus irmãos? A paz do Salvador esteja com todos. E raciocine essa passagem aí dos mandamentos, que é muito forte, meus irmãos. Os mandamentos, no primeiro minuto que já desceu do monte, já trouxeram a morte de mais de 20 mil pessoas. A paz do Salvador esteja com todos vocês que creem.